Esse conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional, da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Olá pessoal, meu nome é Daniel Dias, espero que vocês estejam seguindo as orientações anteriores. Para quem está chegando agora, é só dar uma olhada nas orientações postadas anteriormente. Tem uma já no YouTube e as outras restantes no SoundCloud, todas no canal Leste 3, da equipe Leste 3. Então, dando continuidade aqui às atividades do Ateliê de Canção, retomando onde cheguei na semana passada, vou tentar retomar, mostrar ali até onde fomos e como podemos prosseguir nesse laboratório de canção, de escrita de letra e de música. No momento nós estamos numa parte de mexer com a letra, né? Ver a letra de uma estrofe se transformar. E aí é interessante que a gente fixe algum parâmetro para poder mexer nos outros. Por exemplo, que a gente fixe a métrica das estrofes enquanto a gente tenta mexer na letra, né? Então, a gente estava num lugar que era o seguinte: há algumas orientações anteriores eu peguei um poema: batatinha quando nasce esparrama pelo chão, menininha quando dorme põe a mão no coração. Aí com as propostas de atividade em cima desse poema, era alterar, né, era manter a rítmica dos versos e a última palavra de cada verso, e tentar alterar então todas os outros espaços que ficaram vazios de palavras, mas mantendo a última palavra do verso, né? E aí o resultado que eu cheguei foi o seguinte: então ficou: às 6 horas o sol nasce, face a sombra sobre o chão, depois de 12 horas dorme, já descansa um coração. Seguindo isso, a proposição foi que mantivéssemos então agora menos do que a última palavra, né? Mas mantivéssemos algo da sonoridade dessa última palavra, né? E que fôssemos mudando o assunto, enfim. A ideia é que a gente veja o sentido da estrofe, o sentido da letra se modificar totalmente, né? E aí na aula passada, na orientação passada, eu cheguei aqui: quando o sol clareia a face, boca amarga e nenhum pão, vida que foge da morte, fim do dia contramão. Né? É interessante vocês notarem o seguinte, como que, né, esse seria então a segunda modificação a partir do original ali, né, da brincadeira, enfim, com o batatinha quando nasce. Como a musicalidade, a rítmica do poema foi mantido, e sobre essa rítmica, essa musicalidade, nós mexemos somente nas palavras, né, com alguma diretriz, que foi essa: manter a última palavra de cada verso nessa primeira modificação, e depois manter menos que isso, né, manter só a sonoridade, né, como uma rima mais livre, né. E veja, vou ler o primeiro, de onde a gente partiu e onde eu estou, né? Batatinha quando nasce esparrama pelo chão, menininha quando dorme põe a mão no coração. A última modificação, eu cheguei aqui, ó: quando o sol clareia a face, boca amarga e nenhum pão, vida que foge da morte, fim do dia contramão, né? E aí então o desafio seria o seguinte: de uma maneira muito intuitiva, tentar cantar esse verso, né, onde a gente chegou, para a gente trabalhando letra e melodia, né, nessa ideia de exercitar
a canção, né? Esse fazer da canção, que de modo assim, objetivo, o que é isso? É juntar melodia e letra, ou letra e melodia, enfim, é uma criação onde tem esses dois textos principais, né? O texto da letra e o texto da melodia. A gente usa essa palavra texto posso trocar para esses dois parâmetros, né? O parâmetro da letra e o parâmetro da melodia, né? E tentar cantar o que a gente escreveu, eu acho que o mais legal, por hora, é a gente tentar buscar isso de uma maneira natural, né? Cantarolando, buscando, sem muito compromisso, sem pensar em termos técnicos musicais, enfim, é usar a nossa intuição mesmo, a bagagem que a gente tem enquanto ouvinte, né, musical, e buscar isso. E eu cheguei nisso aqui semana passada, que era: quando o sol clareia a face, boca amarga e nenhum pão, vida que foge da morte, fim do dia contramão. E aí eu penso que é um repente, né? Eu posso desenvolver um repente com isso. Quer dizer, uma série de estrofes com essa mesma forma, né? Com esse mesmo formato de rítmica, né? E de melodia. E usar então, né? Essa primeira estrofe, né, essa transformação de um poema simples como dispositivo para dar fluência para a gente, né, para dar um dispositivo de algo que instigue a nossa criatividade, né, que é o quê? Mexer nas coisas, né, transformar as coisas, encontrar um formato para aquilo que a gente queira dizer que nos satisfaça, né? Agora eu vou tomar então essa última forma, né? Que eu cantei para vocês, e vou aplicar o que eu já fiz lá no começo das orientações, um dispositivo que é o seguinte: uma caixa de palavras, né? Por associações, pelo que vem na nossa cabeça, né? Então eu vou fazer uma caixa de palavras para cada verso agora. Então o que é isso? Eu vou pegar quando o sol clareia a face, né? E posso pensar nisso como uma imagem, né? Então construir uma imagem e ir colocando no que seria uma caixa de palavras, uma lista de palavras, né? Outras palavras ou expressões que me venham à mente, né? A gente está falando, né, pensando... vou fazendo associações, tá? Deixar a coisa fluir. Pensando que eu melodizei isso como algo parecido com um repente, uma melodia sertaneja, né? Uma melodia do Nordeste do país, esse ambiente todo árido e tal, já me vem um contexto, né? Já está um pouco dado um certo contexto. Da seca, da fome, né? E aí eu vou então, sol, quando o sol clareia a face, sol quente, fogo, sol quente, fogo, e aí vem os antônimos, né? Vem lua, frio, água, chuva, né? A face, o rosto, expressão,
solidão, fome. Bom, tá aí. Uma primeira caixa de palavras, uma primeira lista de associações para o primeiro verso. Aí eu faço isso para o segundo verso. Boca amarga e nenhum pão. Né? Boca amarga de fome, de sede. Né? Nenhum pão. Vou para o terceiro. Estou deixando fluir aqui, hein? Vida que foge da morte. É o próprio êxodo, né? Um êxodo, tentativa de vida que foge da morte. Vida que foge da seca, foge da fome, foge da injustiça, foge do sertão, foge da caatinga, vida que foge da morte. Morte, pensei aqui, norte, nordeste. Fim do dia, contramão, último verso. Fim do dia, contramão. Fim do dia, noite, refresco. Fim do dia. Fim da vida, fim do sofrimento, fim do trabalho, por aí vai. E agora eu vou tentar então criar outras estrofes, desenvolver outras estrofes de letra, sempre com essa mesma melodia, tá bom? Esse é um processo, está sendo muito legal, eu estou até tendo a possibilidade de, desenvolvendo esse processo, estabelecer alguma metodologia, que eu espero daqui a alguns encontros eu revisite todas essas primeiras orientações de uma forma mais sintética e faça uma orientação de um grande resumo, né, desses dispositivos. É isso. Quem se aventurar e quiser compartilhar comigo o material, é só mandar para danvocmus2020@gmail.com. Aí a gente vai conversando, dúvidas e o que vocês estão fazendo, textos, áudios, enfim. Manda lá para a gente se falar mais diretamente. Um abraço a todos, boa semana e se cuidem. Fiquem bem.